Parte 3. Torta Rosalina. Faz-se um pão de ló de manteiga, receita dobrada. Ingredientes: 1 kg de manteiga regatas, 1 kg de açúcar, 1 kg de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de fermento, 24 ovos. Modo de fazer: primeira etapa. Bate-se a manteiga com açúcar até ficar alvo. Colocando-se as gemas e torna-se a bater bem. Separado, bate-se as claras em neve e aguarda-se. Põe-se o trigo aos poucos, misturado com o fermento. Por último, coloca-se as claras em neve. Unta-se com manteiga e trigo 2 formas do mesmo tamanho, redondas, sem furo, e leva-se ao forno quente. Segunda etapa. Glacê, cobertura. Ingredientes: 2 latas de margarina, 6 claras, 24 colheres de açúcar peneiradas, de preferência glacê. Modo de fazer: bata a margarina até ficar alva. Coloque as claras uma a uma sem bater e vá colocando o açúcar, colher por colher, e bata mais por 15 minutos. Terceira etapa. Recheio. Modo de fazer: pegue 5 colheres de sopa de glacê e passe no liquidificador com metade do vidro de cereja. Pronto o bolo, coloque o conhaque nele todo e ponha o recheio. Coloque o bolo recheado em um prato bonito ou tábua com um guardanapo rendado. Passe agora a arrumação da torta. Pegue 4 tabletes grandes de chocolates meio amargos e lamine, colocando dentro de uma vasilha mergulhada em uma bacia de água gelada. Ponha de lado. Cubra a torta com o glacê, alisando com uma faca. Quando estiver bem coberta, trabalhar com a bomba de enfeitar, só na parte de cima, fazendo uma espécie de ninho e colocando uma cereja no centro. Dá mais ou menos 12 ninhos. Pegue o chocolate laminado e cubra totalmente o bolo, só deixando de fora os ninhos. Torta negrita. Ingredientes: 2 xícaras de chocolate em pó ou outro achocolatado, 2 xícaras de leite talhado, com o suco de 1 limão, 10 ovos, 4 xícaras bem cheias de açúcar, 8 colheres bem cheias de manteiga, 6 xícaras bem cheias de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento, 1 pitada de sal, 1 vidro pequeno de baunilha. Modo de fazer: bata em creme a manteiga com o sal e o açúcar. Junte as gemas uma a uma de cada vez e sempre batendo. Vá adicionando o chocolate, a baunilha, o leite talhado, o fermento peneirado com a farinha e, por último, as claras em neve. Estando bem leve, despeje em forma redonda e lisa untada com manteiga e polvilhada com farinha. Asse em forno quente e termine em temperatura moderada. Desenforme depois de morno. Recheio: brigadeiro. Ingredientes: 2 latas de leite condensado, 8 colheres de chocolate, 1 colher de manteiga. Fica mais gostoso com chocolate. Modo de fazer: misture todos os ingredientes, mexendo sempre até soltar do fundo da panela. Cobertura. Ingredientes: 2 latas de leite condensado, 1 tablete grande de chocolate, 2 latas de margarina. Fica delicioso com a cobertura de brigadeiro. Torta de frutas carameladas. Ingredientes: 1 kg de manteiga, 1 kg de açúcar, 1 colher de sopa de açúcar vanille, 1 kg de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento, 24 ovos, 1 cálice de licor de cacau ou moscatel. Modo de fazer: bata a manteiga com o açúcar até ficar bem alvo. Coloque as gemas uma a uma, sempre batendo. Põe o trigo pouco a pouco com o fermento, o açúcar vanille, licor e, por último, as claras em neves. Depois, junte 2 tabuleiros e asse em forno quente. Recheio: 2 latas de leite condensado cozidas em banho-maria ou doce de leite pronto. Caramelo. Ingredientes: 2 copos de açúcar, 1 colher de maisena, 1 copo com água, 1 colher de chá de açúcar vanille. Modo de fazer:
Leve os 2 copos de açúcar até o fogo até alourar. Junte a água misturada com uma colher de maisena e o açúcar vanille. Deixe no fogo até que se desmanche totalmente e pincele as frutas depois de arrumadas. Frutas de cobertura: uvas, maçãs, peras, cerejas, pêssegos, ameixas, etc. Para arrumação, passe o glacê em cima do bolo. Coloque as frutas, faça a decoração dos lados e caramele as frutas. Pudim de queijo. Ingredientes: 300 gramas de queijo ralado, 1 vidro de leite de coco, 12 ovos, 5 colheres cheias de farinha de trigo, 30 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de manteiga. Modo de fazer: bata no liquidificador o leite, a farinha, as gemas, o açúcar, o queijo e a manteiga derretida em banho-maria. Junte as claras em neve, misture tudo muito bem. Despeje em forma caramelada e asse em banho-maria. Desenforme depois de frio. A forma deverá ser de canudo. Pudim de coco. Ingredientes: 1 coco ralado grande, 12 gemas, 3 claras, meio quilo de açúcar, 2 colheres de sopa cheias de maisena, 1 colher de sopa de manteiga bem cheia, 4 colheres de sopa de açúcar caramelado. Modo de fazer: misture muito bem o coco com as gemas, as claras, o açúcar e manteiga derretida em banho-maria. Unte uma forma com manteiga, polvilhe com bastante açúcar. Caramele a forma e leve ao forno em banho-maria. Despeje o pudim em banho-maria. Forno moderado. Desenforme só quando estiver frio. A forma é para pudim. Qualquer um desses pudins pode ser decorado. Torta gostosura. Ingredientes: massa, 8 colheres de manteiga, 20 colheres de farinha láctea, 10 colheres de açúcar, 8 gemas e 8 claras para cobertura, 8 copos de leite, 8 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 lata de leite condensado, 1 lata de creme de leite. Modo de fazer: bata bem a manteiga com o açúcar e depois as gemas. Coloque a farinha láctea alternando com os leites. Em seguida, ponha a metade do creme de leite. Divida a massa em 2 partes e em uma delas coloque o chocolate. Misture bem, separadamente, as duas. Para a arrumação, passe uma camada de creme amarelo, uma de chocolate e a última de suspiro feita da seguinte maneira. Suspiro. Ingredientes: 8 claras batidas em neve, 16 colheres de açúcar e o restante do creme de leite. Coloque os suspiros e enfeite com cerejas ou ameixas. Torta dos amores. Ingredientes: massa, 8 xícaras de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 lata de creme de leite gelado sem soro, 1 pitada de sal, 4 colheres de sopa de açúcar. Modo de fazer: peneire a farinha e faça uma cova no centro. Coloque os ingredientes e misture bem. Abra a massa e forre um pirex ou outro prato refratário. Fure com garfo e asse em forno quente. Recheio: bata no liquidificador 2 xícaras de leite, 6 gemas, 2 colheres de sopa de maisena e 4 colheres de sopa de açúcar. Leve ao fogo mexendo até engrossar. Retire e misture com 1 lata de creme de leite gelado, sem soro, 1 colher de baunilha, 3 xícaras de coco ralado. Recheie a torta com esse creme e faça um suspiro firme com 6 claras e 12 colheres de açúcar. Cubra a torta e decore polvilhando com coco. Leve ao forno só para corar. Sirva gelada. Torta reboliço. Ingredientes: mesma receita da torta de frutas carameladas, acrescentando castanhas picadas e passas de molho no vinho da receita. Recheio: ingredientes: 1 coco ralado, 1 lata de leite condensado ou mel de cana, 1 colher de sopa de manteiga. Modo de fazer: faça o doce até soltar do fundo da panela. Cobertura: ingredientes: 4 cocos cortados em lâminas super finas com escuro da entrecasca. Glacê: ingredientes: 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de água, 4 claras. Modo de fazer:
Cozinhe o açúcar e a água até que a mistura chegue ao ponto de fio. Despeje-a lentamente sobre as claras batidas em neve. Bata muito bem até que adquira a consistência para poder ser espalhada sobre o bolo. Arrumação do bolo recheado. Passe o glacê totalmente no bolo e recubra com lâminas dos cocos, fazendo decoração a gosto.